pessoal, bem-vindo a mais um programa em voga comigo, Tereza Scherer. E hoje eu vou trazer para vocês muito conhecimento sobre educação com a querida Aline Correia. Não saiam daí que eu volto já já. Que compareça ao banco de sangue e faça uma doação de sangue, porque com a sua doação você salva até 4 vidas adultas e 6 recém-nascidos. Você é muito importante para quem está lá do outro lado esperando uma chance de vida. E só você que estiver saudável, né? Você pode dar a chance de vida àquele paciente que está precisando nesse momento. Estamos precisando com bastante urgência da sua doação. A gente está localizado na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, aqui no Bingen. É rapidinho, a doação lá demora 5 minutinhos e você vai ter certeza que você está ajudando a salvar vidas e doando amor para o próximo. E aí, parou para pensar como você enxerga o mundo? Como estão os seus olhos? No projeto Anjo dos Olhos, você enxerga bem e paga pouco. Óculos completo em até 10 vezes sem juros. São vários tipos de armações para você escolher. Lentes de perto, longe ou multifocal, tudo no seu grau. Ver bem é viver melhor. Vem pro Anjo, vem! Oi pessoal, aqui na Maris Estética nós temos o lançamento do Ultrafocus, tanto corporal quanto facial. Ultrassom microfocado ou macrofocado, que trata gordura localizada, celulite, flacidez, faz um lifting facial e um lifting corporal. Entre em contato aqui na Maris Estética para saber mais. A pousada solar de Cristal está localizada no coração do centro histórico de Petrópolis, onde você poderá fazer tudo a pé, andando por suas ruas tranquilas e seguras. Venha desfrutar com a sua família e amigos de uma experiência de paz e serenidade, cercada da natureza e do canto dos pássaros, em nossas suítes confortáveis e aconchegantes. Atenção, atenção! Vem aí, Mostra de Modelos VIP 2026. Oportunidade para novos talentos, infanto-juvenil, adulto, plus size e sênior. Venha participar do desfile da Rua Tereza e ingressar num cast fantástico com diversas agências. Então, de volta com a minha convidada especial, trazendo conhecimento sobre educação para nós, principalmente para você que tem filho na escola. E tem muita história e muito aprendizado aqui com a Aline Correia. Olha, Aline, é um prazer enorme estar aqui hoje no seu espaço e poder estar mostrando você para essas pessoas e o seu trabalho também, que é lindo. Obrigada, Tereza, pelo convite. É uma alegria falar, né, do que eu tanto gosto de fazer, do que eu tanto amo, né? E aí agora agregando aí com a psicopedagogia, com a neuropsicomotricidade, a qual faz muita diferença na vida das crianças, aquelas seja ela com transtorno ou as crianças com disfunção, né, assim, no aprendizado dela, que ela precisa de um olhar único, um olhar individual. Então, assim, a psicopedagogia, a neuropsicomotricidade, ela veio para somar no meu trabalho. Que ótimo! E antes, claro, de você explicar, porque eu quero saber tudo sobre como começou e como você chegou até aqui. Mas antes, vamos explicar para as pessoas o significado e a diferença entre uma e outra. Então, a psicopedagogia, ela vem para potencializar o aprendizado da criança. Cada criança tem um jeitinho de aprender, um jeitinho de se expressar. Então, a psicopedagogia, ela vem para ela
ver aonde está aquela queixa, onde está aquele probleminha que a gente pode melhorar por meio das avaliações, das intervenções psicopedagógicas. E a neuropsicomotricidade, ela vem para ela ver o corpo, a mente e as emoções. Pelo incrível que pareça, as emoções, ela pode atingir a criança com que ela não aprende lá na frente. Então, é muito importante dentro da educação infantil. Quando a gente trabalha toda a motricidade ali, ela corretamente, né, lá dentro do marco, né, lá do Vítor da Fonseca, ele tem uma pirâmide que a gente tem que respeitar essa pirâmide dentro da educação infantil, para que ela mais tarde ela não venha a causar algum prejuízo de aprendizagem da criança lá na frente. Entendi. Então, quer dizer, às vezes os pais estão acompanhando os filhos, assim como os professores, normal, dentro da escola e tudo mais, e até então parece que está tudo bem, tá tudo normal. Se ela não passar pelo menos por uma avaliação, a pessoa não vai conseguir descobrir o andamento dela, o caminhar, né? Sim, sim. Podendo causar alguma coisa lá na frente. Sim. E caso essa criança já tenha um problema que também é imperceptível, pela correria também do dia a dia, dos pais, né? A vida está muito corrida e às vezes tem essa dificuldade de percepção do que está acontecendo com o filho. Aí, quer dizer, passando por uma avaliação dessa, detectando, olha, vai ter que fazer, né, as sessões, que aliás, como funciona? Então, a gente faz mais ou menos um estudo de caso. A mãe vem até nós, a psicopedagogia, procurar a psicopedagoga, e aí ela precisa saber dar a queixa pra gente. Aline, eu vim procurar porque o meu filho, eu percebo, e a escola também comunicou que ele está com uma falta de atenção. E aí, então, eu faço essa avaliação com a mãe, e aí ela passa todas as queixas, a gente anota tudinho. Na próxima sessão, eu converso com a criança, eu conheço a criança primeiro, né, para ver lá o que ela tem para apresentar. Porque a gente não vai no que ela não tem, a gente vai ver o que ela tem. E aí, com aquilo ali, a gente faz o reforço positivo com ela, e aí a gente vai buscando ali toda a disfunção que ela está tendo naquele momento. E aí, por terceiro lugar, nós vamos à escola, porque a escola tem que ser parceira. A gente precisa dessa parceria, família, escola, com a psicopedagogia. Porque aí a gente reúne todas ali, aquela queixa, tudo aquilo ali, e aí, por meio desse, a gente vai fazendo a avaliação, aí com isso a gente fecha uma hipótese de diagnóstico, né? E aí a gente trabalha em cima daquela causa com as intervenções para a criança atingir, ter aquele aprendizado, aquela habilidade, ela restituída. Entendi, muito bem. Bom, agora que vocês já sabem o significado e como o procedimento de um profissional, vamos apresentar umas imagens? Porque aí as pessoas já vão ter mais noção ainda, né, de como é o trabalho, do que faz, como funciona na prática. E depois nós vamos continuar, porque, olha, quero perguntar para ela como que ela chegou até aqui. Então vamos às imagens. Vou mostrar para vocês aqui esse joguinho. Todo mundo pode ter em casa, um joguinho bem financeiramente montado. E ele dá para fazer muitas atividades com eles, né? São cartas. Essas cartas aqui, ó. A gente pode trabalhar com eles, né? O raciocínio lógico, posso fazer contas com ele. Tenho 8 com mais 1, eu formo, eu boto 9. Eu posso trabalhar as cores. Aqui eu posso trabalhar também, eu vou falar com ele. Olha, vou botar a campainha e você só pode bater na campainha se você encontrar a carta vermelha. E aí vai estar aqui, eu vou jogando para ele. Vermelho, vermelho ele pode bater na campainha. Vermelho, eu posso bater na campainha. Azul, não posso bater. Isso aí a gente vai trabalhar a flexibilidade dele, né, o controle inibitório, porque ele vai ter que saber a atenção dele para a hora que ele tem que bater na campainha. Então é um joguinho assim bem simples, mas um joguinho que traz uma diversidade para treinar habilidade de atenção, de memória, funções executivas. É um excelente joguinho, fica a dica. Muito esclarecedor, né? Pelo menos umas imagens para as pessoas terem noção
do que usa de equipamento, como que, né? Porque às vezes as pessoas podem pensar também que é só ficar dentro de uma sala fechada e mais nada, Sim, né? sim. Essa parte fica para conversar com o responsável, não é isso? Então, Aline, vamos voltar lá. Eu quero agora saber como foi a experiência que mais marcou a sua carreira e levou a se especializar em neuropsicomotricidade. Mas não esquece da pergunta, que eu quero saber um pouquinho lá de trás até chegar aqui e aí você dá essa resposta para nós. Então, eu comecei com uma formação de professores bem mesmo no iniciozinho, né? Vamos dizer, no iniciozinho ali da gestação, para chegar à psicopedagogia. E aí eu comecei com a formação de professores, fiz o magistério. Do magistério eu fiz a pedagogia, né? Sou pedagoga. E aí eu vi que precisava avançar mais um pouco. E aí eu falei assim, vamos então, né? Porque dentro da pedagogia, né? Dentro da sala de aula, a gente vê que há alguma necessidade de um olhar mais individualizado, mais personalizado. Então, a pedagogia ela não seria o suficiente. Precisaria entrar com a psicopedagogia. E foi aí que eu me formei em psicopedagogia. Né? Tem 5 anos que eu me formei. E é isso, a gente vai, conforme a experiência, a gente vai vendo que vai faltando um pouquinho mais, um algo a mais. E aí eu falei assim, opa, a psicopedagogia tá ótima, mas eu preciso de mais alguma coisa. E aí eu fui perceber que a neuropsicomotricidade é importantíssima na educação infantil. Porque se a partir do momento que a criança ela consegue ir bem dentro da educação infantil, ela consegue conquistar todas as habilidades necessárias para que ela lá futuramente ela tenha um aprendizado potencializado. Então a neuropsicomotricidade ela ajuda muito, porque a gente consegue ver ali, inclusive até mesmo dentro das emoções, a gente consegue perceber que a criança ela precisa de um olhar ali e de uma intervenção para que possa potencializar ela, ajudá-la. Gente, o negócio é muito sério. Aliás, educação é muito sério. Porque começa de pequenininho, na infância, dentro de casa, depois que vai para a escola. E cabe também aos pais, né? Isso daí é muito importante. Tem muitos que a gente pode perceber que, em vez de educar a criança em casa, já prepará-la para lidar com os futuros professores, né, que começam pela tia, chamando de tia. Mas essas tias estudaram para isso e estão dispostas a influenciar, ter uma grande influência na educação daquela criança. Mas tem educação escolar e tem aquela que começa em casa. Então, o comportamento do filho na escola depende do que vocês, pais, do que vocês, responsáveis, ensinam em casa. Porque não podem querer que os professores façam tudo, não é verdade? Então, eu acredito que você deve ter muitos probleminhas para resolver, né, dentro dessa questão, e tem que levar aquela delicadeza, aquele tato com os pais, não é verdade? Então, esse nosso bate-papo aqui, esse podcast, é muito instrutivo. Então, nós estamos falando de educação aqui, infantil principalmente, mas os pais são os principais para estarem ligados nesse assunto e poder, né, tirar as dúvidas, se vocês quiserem. Olha, a gente vai deixar até o contato dela e caso seja necessário, você tenha alguma dúvida de como lidar com a sua criança, olha, não pensa 2 vezes não. Entre em contato, busca uma orientação, nem que for marcar uma reunião para conversar com ela e buscar essas informações. Porque nem sempre aquilo que nós, como pais, achamos correto é, de fato, o correto. Às vezes, a gente quer tanto bem de uma pessoa que a gente acaba fazendo tudo errado por ela. Né? Então, cada profissional, né, na sua área, e os pais que também são profissionais em outra área, precisam, né, claro, trabalhar para sustentar, para dar uma boa educação, precisam também dessa orientação e saber o que fazer para não se perder no meio do caminho. Depois fala, nossa, mas eu fiz tudo pelo meu filho. Eu paguei curso disso, curso daquilo, aquilo mais. Levei para médicos, levei para exames, levei para tudo, levei para psicólogo, levei para não sei o quê. Mas, de repente,
não levou para aquele profissional, umzinho, que ia resolver esse problema. Não é verdade? Então, Aline, vamos agora para mais uma pergunta. É comum encontrar mitos sobre dificuldades de aprendizado e desenvolvimento motor? Qual é o que você mais ouve como né, você desmistifica isso? Assim, dentro da psicopedagogia, né, às vezes a gente encontra crianças com defasagem, né, na área da psicomotricidade. Porque às vezes pensam que a educação infantil, a criança já tem que sair dali sabendo ler. Né? E como eu falei, né, a pirâmide de Vitor da Fonseca, que a gente são os fatores da neuropsicomotricidade, ela vem ali com os fatores que você precisa seguir, esses fatores ali. Sim. E muitas das vezes eles são pulados. E aí é onde acontece. Se você, né, eu vou dar um exemplo aqui agora. A gente tem uma criança de 3 anos aqui, uma criança de 3 anos aí na sua casa. Se a gente pegar uma criança de 3 anos de um parente nosso que mora lá em outro estado, e a gente propor a elas a fazer uma atividade. A criança com 3 anos. Essa criança, ela vai fazer as mesmas coisas? Sim, porque ela tem a mesma idade, ela tem o mesmo padrão de raciocínio. Então a criança consegue fazer isso. Você pode dar para ela que ela vai aprender? Vai aprender. Mas acontece que lá mais tarde, futuramente, lá na pré-adolescência, na adolescência dela, vai vir alguma dificuldade, alguma disfunção, devido a essa defasagem que teve aqui na frente da educação infantil, que ela não foi realizada. Então, assim, às vezes a gente acha, né, vê alguns mitos, não, mas a criança aprende, ela faz sim, a gente estimula e ela consegue aprender. De fato, consegue mesmo, porque você está estimulando o cérebro dela, então ela vai aprender. Só que lá atrás, depois, ela vai responder por algumas coisas, alguns fatores, né, que foram pautados ali na educação infantil e que ela vai comprometer o aprendizado dela ou até mesmo o socioemocional dela. Então, vem assim, trazendo algumas dificuldades para ela que vai lá na pré-adolescência, na adolescência dela, vai ser muito prejudicial a ela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente oferece dentro da educação infantil. Porque às vezes a gente não tem muito conhecimento, a gente não busca muito, acha que só mesmo a criança tem que sair dali, precisa do papel, né? Igual você falou, os pais, né? A participação dos pais, os pais querem ver muito papel, muito papel, muito papel. Só que a educação infantil ela vai muito além do papel. Antes do papel, ela precisa de muitos processos. Porque ela vem ali o tônus, né? O que é o tônus? É igual nós estamos aqui sentados, né? Eu estou aqui firme. O meu tônus está me ajudando a me manter sentada. E aí vem com o equilíbrio, que é o equilíbrio global, onde a criança precisa toda da parte dela, de toda a musculatura global dela, que é o andar, o pular, o saltitar, o subir, né? E aí depois a gente vai para a parte da lateralidade. E muitas das vezes as pessoas se enganam com a lateralidade de direita e esquerda. Mas a gente não. O nosso cérebro precisa saber que com a mão direita eu posso pegar isso, com a mão esquerda eu posso pegar aquilo, com a perna direita eu posso fazer isso, com a perna esquerda eu posso fazer isso. Isso é lateralidade. E aí depois a gente vem com a noção do corpo. É onde a criança ela precisa ter todo, que muitas das vezes a gente leva para a pracinha e a gente não gosta que a criança se suja muito, né? Vai sujar muita roupa, mas é necessário isso. Porque ela tá explorando todo aquele ambiente que ela está ali à volta dela. Entendi. E aí, então, ela precisa dessa parte também. E aí, depois a gente vem com a organização, de estruturação do corpo. E aí, por final, que é lá aí vem a global, né, a praxia global. E por final, que é a praxia fina. E ela só vem desenvolver lá nos 6, 7 anos. E muitas das vezes, na educação infantil, com 3 aninhos, a gente já quer dar um lápis para a criança. Com 4 aninhos, a gente já quer dar um lápis para uma criança. Ué, Aline, então a gente não pode fazer isso? Não, pode sim. Mas não sobrecarregar essa parte dele. Porque isso aí, esse fator, ele só vai se concretizar com 6 a 7 anos. Antes disso, ela ainda está prematura ainda, não é aconselhável ela fazer esse tipo de estimulação sobrecarregada. Entendi, gente, isso é muito sério. Eu vou até aproveitar para tirar uma dúvida, sair um pouquinho fora aqui, quer dizer, fora entre aspas, porque pode acontecer alguma situação aí com algum de vocês. Por exemplo, na minha época, né, sem muito tempo, tinha aquela questão de ser obrigatório escrever com a mão direita. Eu sou canhota.
Quer dizer, eu era só canhota, hoje eu não sou mais, eu consigo, tenho habilidade com as duas mãos, mas isso eu adquiri até um pouco mais para frente, por medida de urgência, para não ter que fazer prova oral de inglês. Aí eu vivia acidentada por causa de esporte, estava sempre jogando, estava sempre com gesso no braço, né? Então, mas na prova de inglês eu falei, caramba, como é que eu vou decorar isso tudo agora de repente assim para falar, né? Então fui para a prova escrita e me virei lá com a direita, mas aí isso é uma outra história, né? Já fui eu adolescente me virando. Mas na infância, então tinha aquela obrigação de ter que escrever com a mão direita. Então aconteceu um fator assim bem estranho, que eu tinha uma letra muito bonita, porque minha mãe me ajudava a ter capricho e tal, ela sempre foi muito focada nisso, do capricho. Mas ela começou a perceber que os cadernos vinham da escola com, ela chamava de garranchos, e era mesmo, coisa que nem letra de médico. Ela começou a perguntar, falar comigo, me cobrar, mas poxa, você tem a letra tão bonita, o que está acontecendo com você? E eu, tímida e não querendo falar da professora, da diretora, não querendo falar nada, não, mãe, tá, eu vou melhorar. Aí eu ficava de castigo lá fazendo, né, aquele caderninho de caligrafia, para melhorar a letra. Mas o problema não era a caligrafia da mão esquerda, era da direita. E eu não contei em casa o problema que eu estava tendo na escola, que eu estava sendo muito cobrada. Até que minha mãe foi lá. E ela, antes dela ir lá, ela me colocou me apertou lá para eu contar a verdade, porque eu estava deprimida. Eu estava triste, eu não estava comendo direito, eu não queria brincar, tive problemas. Então minha mãe me perguntou, aí recomendaram levar ela na psicóloga. Ela falou, tá, mas eu quero saber o que está acontecendo, porque não era assim, da noite para o dia começou a piorar. Então era esse o problema. Aí eu falei, mãe, é porque a tia está pedindo para eu escrever com a outra mão. Aí ela foi na escola, ela pediu para escrever com a outra mão na frente dela. Aí o que aconteceu? Eu estava escrevendo ao contrário. O meu cérebro, né? Sim. Então, em vez de ir assim, eu estava vindo assim. A lateralidade. Até hoje eu não sei como é que eu fazia isso, mas a frase saía inteira, mas escrevendo de trás para frente. Eu acho que isso dá uma carga no cérebro, né? Uma sobrecarga, aliás, né? Enorme. Aí eu queria até que você explicasse um pouquinho sobre isso. Então ela foi até a escola e ela falou, conversou com a diretora, minha mãe adorava o colégio, todo mundo muito legal, mas aí ela apresentou um problema. Não, mas tem que ser assim. Aí minha mãe achou melhor que não, e se tivesse que ser assim, então ela ia procurar uma outra escola que me aceitasse. Sim. Aí me aceitaram canhota, entendeu? Sim. Então, isso aí que é a lateralidade. A lateralidade, ela conta até os 3 anos, de 2 a 3 anos, a criança ainda não tem a lateralidade dela. Então vai ter uma hora que ela vai usar a mão esquerda, tem hora que ela vai usar a mão direita, isso aí é o normal. Uhum. Quando chega na faixa etária dos 3 anos, aí a criança já vai ter uma dominância lateral. É o que eu falei antes, né? É o saber que você tem que pegar com a esquerda e saber que você tem que pegar com a direita, né? Direita e esquerda. E aí, quando a criança ela tem a predominância dela total, já reconhecida por ela, aceita pelo cérebro dela, né? Então, assim, ela vai pegar tudo com a mão direita, para a escola, eu escrevo com a direita, eu chuto com a direita, e até os nossos olhos. Os nossos olhos, ele tem uma dominância lateral. O meu olho direito, ele vê tudo aqui. O meu olho esquerdo, ele vê tudo à minha volta. A impressão que tem é que os dois fazem as duas coisas, mas não. Ele tem uma dominância lateral, isso que a gente chama de dominância lateral. É a lateralidade verídica. E quando isso não acontece, Aline? Quando eu escrevo com a mão direita e chuto com a perna esquerda. Ou vou subir uma escada e começo com a perna esquerda. Aí a criança está tendo uma lateralidade cruzada. E isso é um grande perigo, porque a lateralidade cruzada ela pode influenciar na leitura, ela pode influenciar na escrita da criança, até no aprendizado dela. E aí entra o trabalho da psicopedagoga. Ela vai estimular a criança a ela ter uma dominância lateral. Não é que eu vou estimular ela para ela ter
tentar pegar só com a direita, que tem que ser com a direita. Não, eu vou ver qual a parte dela com a dominância predominal dela. A Aline, ela faz duas coisas com a esquerda e uma com a direita. Então, eu vou tentar ir mais pro lado da esquerda, porque a dominância dela tá indo. Só falta uma outra parte dela se juntar para ela ter uma dominância lateral. Então, assim, isso é um grande mito, né? A gente estava falando sobre mito, né? Que a criança tem que escrever com a direita. Não, ela, a partir dos 3 anos, ela vai começar a ter a dominância lateral dela. Ela vai ter o domínio da parte do corpo dela, ela vai usar. Por isso a importância de você seguir aqueles fatores da neuropsicomotricidade. É onde vem aí a noção do corpo. Aí aonde ela vai descobrir isso? Ela subindo numa escada para um escorrega, ela chutando uma bola, ela arremessando uma bola, que muitas das vezes as pessoas acham, a educação infantil é só brincar, mas não é, a educação infantil está decidindo o futuro daquela criança. É a fase mais importante de uma criança, de um adulto, para ele se desenvolver plenamente. É igual você lá na sua adolescência, que você foi se virar para você ter a sua lateralidade. Olha quanto sofrimento que você não teve. E aí você teve o sofrimento da escola, porque muitas das vezes a criança tem aquele medo. Por isso, assim, Aline, qual o fator, qual o seu critério principal para uma boa avaliação dentro da psicopedagogia e para você dar aula dentro de uma sala de aula? A conexão, o amor, a afetividade. Porque a partir do momento que você tem afetividade, você consegue tudo com aquela criança. Entendi. O fator principal. Então, eu acredito que se naquela época você tivesse uma afetividade com a sua professora, talvez você não sofria tanto, você poderia dizer para ela sem medo, eu não consigo escrever com essa mão, mas olha só, com essa mão como eu faço bem. E você não teve isso, por quê? Porque vocês não tinham uma conexão. E a conexão era tudo, ela faz tudo. Não, a gente tinha era medo. Exatamente. Que quando ela chegava, ficava todo mundo assim. E eu era bem pequena, né? Bem pequenininha. E quando eu fui para a escola, eu já fui praticamente alfabetizada. Eu tinha muita curiosidade. Eu pedia à minha mãe, me ensina, eu quero escrever, eu quero isso. Então, ensinava, começou pelo nome, Depois fui para as vogais, o abecedário, estava formando frases. E eu já fui preparada para a escola. Aí eu tive um outro problema, que acabei ficando muito adiantada naquela turma, estava mais à frente, porque eu já sabia fazer, né? E me adiantaram. Eu pulei de série 2 vezes. Olha só. Quando eu cheguei lá no finalzinho, eu não tinha idade para ir para o primário. Entendeu? Sim. Aí eu tive que repetir para poder esperar a idade, para poder chegar lá, para poder... E quando aconteceu de repetir, aí eu comecei também a fazer tudo de novo. Eu sabia aquilo. Era uma boa aluna. E criança, né? Criança, quando ela tem interesse de estudar, de fazer o melhor, ela é nota 10. Não tem como não ser. E eu era esse tipo nota 10. E aí, fazer tudo de novo, gente. Acompanhar aquilo tudo. E principalmente, né? Quer dizer, as outras crianças estavam lá. Aquilo era novidade, muito interessante para elas. E para mim já deixou de ser. Pois é. Então, E, assim, hoje não acontece mais isso, né? Eu creio que não, né? Mas, assim, a emoção para a aprendizagem da criança ela é muito grande. Então, assim, se a criança ela tem algum tipo de problema em casa, ou vê um pai e uma mãe discutindo, ou outras coisas, né? Até mesmo que assistem TV, né? Assistem desenho, YouTube, tem que tomar muito cuidado, porque isso influencia muito na aprendizagem da criança. E, assim, e às vezes pode não, talvez, naquele momento ali, naquela faixa etária dela, mas lá na frente vai trazer algum tipo de prejuízo para ela, né? Algo que vai trazer, assim, ou tratamentos com psicólogos até mesmo, ou por meio de medicação, assim, então vai, assim, dar um atraso bem grande na vida da criança. Então, assim, a educação infantil é muito, muito importante para que ela venha se desenvolver futuramente, ter um bom aprendizado. Entendi. Então, agora vamos mais uma pergunta e eu vou chamar um intervalo para a gente continuar no outro assunto no próximo bloco.
Sou Eliane, captadora de doadores do Banco de Sangue Santa Teresa. Eu venho aqui pedir a ajuda de todos os petropolitanos que compareçam ao Banco de Sangue e façam uma doação de sangue, porque com a sua doação você salva até 4 vidas adultas e 6 recém-nascidos. Você é muito importante para quem está lá do outro lado esperando uma chance de vida. E só você que estiver saudável, né? Você pode dar a chance de vida àquele paciente que está precisando nesse momento. Estamos precisando com bastante urgência da sua doação. A gente está localizado na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, aqui no Bingen. É rapidinho, a doação lá demora 5 minutinhos e você vai ter certeza que você está ajudando a salvar vidas e doando amor para o próximo. E aí, parou para pensar como você enxerga o mundo? Como estão os seus olhos? No projeto Anjo dos Olhos, você enxerga bem e paga pouco. Óculos completo em até 10 vezes sem juros. São vários tipos de armações para você escolher. Lentes de perto, longe ou multifocal, tudo no seu grau. Ver bem é viver melhor. Vem pro Anjo, vem! Oi, pessoal! Aqui na Maris Estética nós temos o lançamento do Ultrafocus, tanto corporal quanto facial. Ultrassom microfocado ou macrofocado, que trata gordura localizada, celulite, flacidez, faz um lifting facial e um lifting corporal. Entre em contato aqui na Maris Estética para saber mais. A pousada solar de Cristal está localizada no coração do centro histórico de Petrópolis, onde você poderá fazer tudo a pé, andando por suas ruas tranquilas e seguras. Venha desfrutar com a sua família e amigos de uma experiência de paz e serenidade, cercada da natureza e do canto dos pássaros, em nossas suítes confortáveis e aconchegantes. Atenção, atenção! Vem aí, Mostra de Modelos VIP 2026. Oportunidade para novos talentos, infanto-juvenil, adulto, plus size e sênior. Venha participar do desfile da Rua Teresa e ingressar num cast fantástico com diversas agências. Existe alguma diferença no atendimento das crianças com diagnósticos específicos, como, por exemplo, o TDAH, o TEA ou dislexia, né? Em comparação àquelas que apresentam dificuldades de um diagnóstico formal? Explica aí pra gente isso. Então, sim, qualquer criança que ela venha trazer um transtorno, né, com um transtorno ou apenas só com uma disfunção no aprendizado, ela precisa ter aquele olhar único, personalizado. Porque nem tudo que eu vou usar para a mesma criança que tem um transtorno de TEA, que chega para mim, 2 crianças com TEA, o mesmo método que eu vou usar para uma, eu posso usar para outra e não dá certo. Então é por isso que o olhar do psicopedagogo é importantíssimo. E porque ele vai ver a avaliação minuciosa ali em cima daquela diferença. Porque é ela que vai nortear para onde que você tem que ir primeiro. Porque às vezes uma criança com um transtorno, ela pode ter uma disfunção ali na parte da memória. O outro já pode ter no sistema atencional. Então são trabalhos diferentes. Então por isso o olhar do psicopedagogo é importante para isso. Para que ele venha avaliar, para que ele venha com um olhar minucioso, para que ele possa ver, não, aquilo ali, esse momento agora é esse que eu tenho que trabalhar. É essa habilidade que ele ainda não conseguiu atingir. E aí a gente vai fazendo as intervenções para potencializar esse aprendizado dele.
Né? E assim, e aquelas crianças também que têm as dificuldades com o diagnóstico formal, pode ser isso. Muitas das vezes, Tereza, pode ser também a parte emocional da criança. Igual você mesma, né, falou, né? Porque teve tudo aquilo, quando a sua mãe foi ver, foi comparar lá a sua atividade, que em casa saía corretamente e depois não saía. Então ela teve que te pressionar para você dizer o que estava acontecendo. Ou seja, emocionalmente, você estava ali acuada por causa daquele momento que você estava passando. Então, quer dizer, se você já tivesse, se a professora talvez não tivesse tanto ter colocado ali você, né, imposto você a escrever com a mão direita, você poderia ter feito a sua atividade normal, não precisava de você passar com aquela descarga emocional. E aí onde a criança, muitas das vezes, ela perde o interesse por aprender. Aonde ela já não quer mais ir à escola, onde ela chora, né? Então, assim, é necessário ter esse olhar mesmo de ver aonde está a queixa, aonde está a situação, o problema que você pode tentar intervir para que você venha ali ter um bom desenvolvimento naquela habilidade que está disfuncional. Certo. É porque oprime e deprime. Sim, exatamente. E ela perde interesse. E você fica ali, exatamente, né, no cantinho e se sentindo o lixo do mundo. Porque, poxa, com os outros coleguinhas não acontece isso, só acontece comigo. Todo dia eu sou chamada a atenção. Todo dia. E tinha aquela reguinha que estalava. Entendeu? Então, condiciona essa reguinha ali. Mas isso é bem antigo. Sim. E eu também, né, gente? Eu sou criança, mas adolescente, né? Isso tem 50 e tal. Exatamente. Anos atrás. Eu era pequena, menos de 5 anos, quando começou tudo isso. E isso pode traumatizar qualquer criança. Isso aí influencia ela para o aprendizado dela, né? Igual você vai buscar na sua adolescência para você ver ali, se situar qual a sua parte da adolescência. que eu já tinha desenvolvido lá atrás, né? Exatamente. Entendeu? As minhas aulas de violão, professor, vamos trocar as cordas. Minha filha é canhota, minha mãe falou. Aí ele, então vamos trocar as cordas. Eu falei, não, peraí, troca a corda não, deixa eu ver se eu consigo. Então eu quis fazer a aula normal, não tem que trocar a corda. E isso qualquer um, tá? Canhoto, não se preocupa com isso não. Vê se vai se ajeitar. Porque são as duas mãos que vão trabalhar, então vê se ajeita. Ajeitou? Ótimo. Não, porque a primeira, segunda, terceira aula é um desastre. Mas vê se fica confortável desse jeito. Não ficou? Aí apela lá para trocar corda. Mas para mim não precisou, não. Foi rápido, foi mole. Entendeu? Porque tinha... Mas independente desse exercício forçado que eu fiz, independente disso, tem as pessoas que dominam bem a coordenação. Os artistas em si dominam bem, não é? Tem essa questão da coordenação que vai até além do que o normal. Às vezes porque às vezes também existem estímulos, né? Porque você usa os dois lados da lateralidade, né? É até importante porque nós temos dois hemisférios, o hemisfério direito e o esquerdo, e eles trabalham como se fosse uma orquestra. Então, se você tem essa dominância, a probabilidade da sua função de aprendizagem, ela fica até mais alta. Então, assim, por isso que tem pessoas que têm essa habilidade de ela utilizar as duas lateralidades. É verdade. E quem não usa não quer dizer que seja normal. Exatamente. É o outro que está assim, o outro que tem uns negócios ali que faz parte do talento, faz parte da habilidade de cada um. Exatamente. Ótimo. Olha, nós voltamos já com assuntos bem interessantes. Não saia daí, tá? Sou Eliane, captadora de doadores do Banco de Sangue Santa Teresa. Eu venho aqui pedir a ajuda de todos os petropolitanos que compareçam ao Banco de Sangue e façam uma doação de sangue, porque com a sua doação você salva até 4 vidas adultas e 6 recém-nascidos. Você é muito importante para quem está lá do outro lado esperando uma chance de vida. E só você que estiver saudável, né? Você pode dar a chance de vida àquele paciente que está precisando nesse momento. Estamos precisando com bastante urgência da sua doação. A gente está localizado na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, aqui no Bingen. É rapidinho, a doação lá demora 5 minutinhos e você vai ter certeza que você está ajudando a salvar vidas e doando amor para o próximo.
aí, parou para pensar como você enxerga o mundo? Como estão os seus olhos? No projeto Anjo dos Olhos, você enxerga bem e paga pouco. Óculos completo em até 10 vezes sem juros. São vários tipos de armações para você escolher. Lentes de perto, longe ou multifocal, tudo no seu grau. Ver bem é viver melhor. Vem pro Anjo, vem! Oi, pessoal! Aqui na Maris Estética nós temos o lançamento do Ultra Focus, tanto corporal quanto facial. Ultrassom microfocado ou macrofocado, que trata gordura localizada, celulite, flacidez, faz um lifting facial e um lifting corporal. Entre em contato aqui na Maris Estética para saber mais. A pousada solar de Cristal está localizada no coração do centro histórico de Petrópolis, onde você poderá fazer tudo a pé, andando por suas ruas tranquilas e seguras. Venha desfrutar com a sua família e amigos de uma experiência de paz e serenidade, cercada da natureza e do canto dos pássaros, em nossas suítes confortáveis e aconchegantes. Atenção, atenção! Vem aí, Mostra de Modelos VIP 2026. Oportunidade para novos talentos, infanto-juvenil, adulto, plus size e sênior. Venha participar do desfile da Rua Tereza e ingressar num cast fantástico com diversas agências. Se você pudesse deixar uma mensagem para os pais, professores, né? Mas principalmente os pais que estão preocupados com o desenvolvimento dos seus filhos ou aprendizado deles, qual seria a mensagem? Então, a primeira mensagem que seria é vocês terem um tempinho com os filhos de vocês, para que vocês possam ver mesmo, identificar se a criança está sabendo, aprendendo, se ela está conseguindo acompanhar, né, o aprendizado dela, ou se realmente é uma disfunção, ou se pode, às vezes, ela está tendo um comportamento em casa e na escola é diferente, então a gente precisa saber aonde está essa queixa, onde está esse problema de comportamentos diferentes, né? Então ter um olhar, ter um carinho com eles, né? Perguntar como foi o dia, e um alerta muito grande que tem sido assim uma tendência imensa na vida das crianças, que inclusive está trazendo altos prejuízos nas habilidades e nos aprendizados das crianças. É a tecnologia. A tecnologia ela é importante? Sim, muito importante, traz muitas coisas boas, principalmente dentro da neuropsicomotricidade. Existem vários jogos ali que você pode fazer com as crianças ali, que são essenciais, e inclusive nós trabalhamos também com a tela, né? Justamente por causa desse avanço, né, que a gente está tendo aí com a tecnologia, e para a gente buscar algumas respostas, né, mais eficazes. Porém, com um certo ponto de cuidado, porque tem crianças que estão tendo burnout da digital, crianças sendo internadas por causa disso. Principalmente, atenção, queridos pais, crianças de 0 a 3 anos, zero tela digital. Porque é esse momento que as crianças, o cérebro da criança, ele está sendo mais trabalhado, ele está buscando ali mais habilidades ali, nessa faixa etária. E quando se tem a tela ela causa, por ela ter muitas luzes, muitos movimentos rápidos, a criança ela acaba tendo um transtorno de ansiedade. Por isso que a maioria das crianças, e adultos inclusive, que às vezes ficam na tela direto, não tá vendo nada. É só porque precisa a necessidade de buscar mais e mais e mais informação. E isso, inclusive, atrapalha o sono da criança. E se a criança ela não tem um bom sono, ela não vai ter um bom rendimento escolar. Isso é fato. Isso aí não é assim, não, é comprovado cientificamente, é um fato.
Se você fica na tela, até nós mesmos, adultos, Sim. pelo menos 1 hora e meia antes de se deitar, você precisa desligar da tela, para que você tenha um sono profundo, para que você venha até ali a poda neural, que é necessária, né, onde o cérebro ele descarta aquilo que é desnecessário, para que no dia seguinte você venha ter novos conhecimentos, novas informações, para que o seu cérebro ele consiga absorver aquilo que é de bom, né, aquilo que você está buscando, aquele conhecimento, aquele aprendizado, para aquele momento. Quando isso não acontece, a criança ela fica cansada, ela fica desmotivada, ela fica desinteressada, Tereza. Às vezes a gente vai falar, é preguiça. Não é preguiça. É fadiga mesmo, É a né? fadiga, porque fica fadigado, gente, porque é tudo interligado, né? Porque quando a gente trabalha essa parte da praxia global, então a gente trabalha tudo que está aqui perto do nosso rosto, perto da nossa central aqui, a frontal. Então ela vai, um corpo todo trabalhando. Para quê? Para quando ela vem pro periférico e aí ela transforma para os dedos para ela fazer as atividades dela da praxia fina. Então, a partir do momento que ela está cansada, ela fica o quê? Ela fica prostrada, ela vai ficar deitada, o cérebro dela não está captando nada, ela está até ali paradinha, olhando para a professora, mas ela não vai conseguir absorver nada. E dá sono na escola, Vai né? dar soninho na escola. Então, assim, é muito prejudicial à criança. Então, assim, é um alerta que eu dou a vocês, tomem muito cuidado com as telas. Eu sei que não é fácil, eu tenho um filhinho de 8 anos e não foi fácil. E o Bento, né, já foi levantada a hipótese do transtorno de TDAH, e uma das coisas que foram pedidas foi justamente isso, é a tela. E eu percebi que a partir do momento que eu consegui, não foi fácil, repito novamente, foi muito difícil, foi um desgaste, mas agora vale a pena. Porque ele não tinha um sono tranquilo, o sono dele era ele falando muita noite, querendo levantar muita noite, falando à noite, rodava a cama todinha praticamente. E depois que eu consegui fazer essa prática, diminuir a carga dele de tela do celular, hoje o Bento tem um sono bem tranquilinho. Ele fica bem mais calmo. Então, assim, é um alerta bem grande, até para nós mesmos. Para que nós, no dia seguinte, a gente consiga se organizar a nossa mente para a gente fazer a nossa vida diária. Porque muitas das vezes a gente fala, tá no meio do dia, já estou cansada. Mas é por quê? Porque você não teve um sono bom. E a tela é uma das principais causas de você não ter um sono reparador. Verdade, olha, é muito sério isso. Às vezes a pessoa não dá crédito, né, essa questão dos celulares, mas as mães, os pais, os adultos principalmente, que entram às vezes na internet para ver as curiosidades e tudo mais, tem vídeos viralizando e muito sobre essa questão. Eu até estava perguntando para a Aline aqui nos bastidores, eu falei, poxa, mas burnout em criança, assim, por causa de um celular, né? Porque o garoto começou a tremer e tal, passar mal e tal, e tá lá, tá nem vegetativo. Exatamente. Entendeu? Aí com medicações muito fortes. Muito fortes. E aí a criança fica muito debilitada, de às vezes perder mesmo a consciência, né? Fica praticamente ali quase que esse que viralizou, que estão batendo muito em cima, e por causa desse caso estão aparecendo outros. Quer dizer, os pais às vezes ficam até tranquilos. Meu filho está no celular, está dentro de casa, não está envolvido em nada com os coleguinhas, então a pessoa fica tranquila. Mas ele está fazendo o quê? Apesar de que, né, esse caso, o garoto estava com um joguinho, era um jogo. Jogando, não viram nada demais no jogo. Mas de repente não foi nem a questão do conteúdo do jogo, e sim a quantidade de vezes e os estímulos. Os estímulos deles. Que é muito rápido e acaba trazendo o transtorno de ansiedade. Porque tem tantos transtornos de ansiedade em crianças pequenas, de 6, 7 anos já tem transtorno de ansiedade. Compulsividade, daí do transtorno de ansiedade vem a compulsividade alimentar. Ela se alimenta e ela quer mais e mais e mais se alimentar, por causa do transtorno de ansiedade que atrás a compulsividade alimentar. Então, assim, tomar muito cuidado mesmo com a tecnologia, ela é muito boa, ela nos ajuda muito, mas tudo com muita cautela, né? Existe aquele ditado que tudo que é demais não pode. Não pode. Então, e esse tipo de compulsividade pode levar também à agressão, né? Sim, exatamente, agressão. É o que tem acontecido muito, porque existe muita agressão no burnout.
E aí começa com agressão dentro de casa. Dentro e de depois, casa, exatamente, agride os pais, exatamente. agride os irmãos, e dependendo de como ele vai ser punido, entre aspas, pelo que ele fez, ele daqui a pouco ele vai crescendo e vai passar a agredir os outros na rua. Você vê que tem tantos problemas, né, de agressão à mulher. Exatamente. De repente aquela figura da mãe, o cara transfere e chega lá e... Exatamente. Para você ver, né, o quanto que a infância ela produz efeitos lá na parte adulta. Por isso que é muito importante. Então o olhar de vocês pais, o olhar nosso, né, eu digo como professora, né, a gente precisa ter esse olhar atento. Se a criança está fora daquele padrão dela, do marco de desenvolvimento dela, que está muito diferente, procura uma ajuda. Né? Porque às vezes não vai ser só a ajuda da psicopedagogia, mas talvez um psicólogo, talvez um terapeuta, né? Naquele caso específico, com aquela competência específica para aquele tipo de problema ali da criança. Mas é muito importante que todos fiquem atentos e não deixem passar, não. Fiquem atentos aos filhos de vocês. Poxa, Aline, muito obrigada. Fico muito feliz com a sua participação. Vou deixar aqui o contato dela. Procurem. Como eu disse anteriormente, nem que for para uma orientação, marquem um horário com ela e façam, porque só vai fazer bem aos seus filhos. E eu tenho uma novidade para até confirmar aqui, presencialmente diante de vocês, a participação da Aline em outros programas, que eu fiz um convite para ela ter um quadro aqui no programa Em Voga, para trazer esclarecimento, porque às vezes é uma dúvida, uma pergunta que a pessoa tem a fazer, e isso vai abrir para você de casa poder mandar perguntas. Então vocês vão trazer para o programa a curiosidade de vocês, ou aquilo que está acontecendo dentro da sua casa com seu filho, e trazer para a Aline. E a Aline vai estar em cima desse tema, respondendo e orientando no programa. Você gostou? Sim! Isso é um prazer imenso, né? Porque às vezes a gente tem muitas preocupações, né? A gente talvez não sabe como lidar, né? E aí a gente precisa de fato de um profissional para que venha ajudar você, para ajudar, né? Porque como eu disse lá no início, né, a nossa conversa, a gente precisa ter esse, como se diz, estar alinhado um com o outro. A escola, aquele profissional específico, a família, para que a criança tenha um bom desenvolvimento. Então vai ser super legal, vai ser ótimo, eu aceito. E vai ter esse quadro e vai ter mais um voltado para saúde do idoso. Gente, aí do comecinho da infância à velhice, trazendo esclarecimentos, onde tudo começa com a educação. E, como eu sempre falo, o envelhecimento começa ao nascer. E tem todo um processo e vai até a finitude. Então, estaremos aqui para dar esclarecimento para vocês. Será um prazer. Que dupla, hein? Obrigada, Tereza. Gente, obrigada. Vou ficando por aqui e quinta-feira que vem tem mais e eu aguardo você. Até! Sou Eliane, captadora de doadores do Banco de Sangue Santa Teresa. Eu venho aqui pedir a ajuda de todos os petropolitanos que compareçam ao Banco de Sangue e façam uma doação de sangue, porque com a sua doação você salva até 4 vidas adultas e 6 recém-nascidos. Você é muito importante para quem está lá do outro lado esperando uma chance de vida. E só você que estiver saudável, né? Você pode dar a chance de vida àquele paciente que está precisando nesse momento. Estamos precisando com bastante urgência da sua doação. A gente está localizado na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, aqui no Bingen. É rapidinho, a doação lá demora 5 minutinhos e você vai ter certeza que você está ajudando a salvar vidas e doando amor para o próximo.